Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje, né, nesta quarta-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre sinônimos e antônimos. Dentro dos sinônimos, nós vamos falar um pouquinho das palavras com relação com sentido semântico, né? Na verdade, não sentido semântico, mas dentro da semântica. Vou falar para vocês também o que é. E os antônimos, né, que tem aquele sentido contrário. Então, lá no terceiro ano nós aprendemos isso. Sinônimo é o sentido que tem o mesmo significado, né, dentro do mesmo campo semântico, e os antônimos que têm significados, que possuem significados diferentes, né? Então, só para que nós iniciamos aqui. Só que dentro deste contexto, né, no sexto ano, nós não vamos aprender sujo, limpo, né, dentro dessa relação de sinônimo e antônimo. Mas nós vamos ver os antônimos, né, de sentido contrário, com relação ao uso de prefixo, né, que é aquela matéria que nós já vimos um pouquinho antes, né, este ano, né? O que seriam os prefixos, então? Nós temos, então, as palavras, né, a palavra no sentido geral, e nós temos o acréscimo de prefixo, que é aquilo que vem antes, ou sufixo, que é aquilo que vem depois, né? Isso nós já aprendemos este ano. Então, quando eu tenho uso de prefixos, eu transformo a minha palavra, ou seja, eu coloco nela um efeito contrário. Então, nós temos alguns prefixos aqui que eu trouxe no quadro de vocês, tá? Para quem tem o livro, lá na página 70, inicia essa explicação. Então, eu tenho o seguinte: prefixos expressam diversos sentidos. O sentido contrário, né, e o sentido negativo ou o sentido positivo. Então, nós vamos lá. Quando eu tenho acréscimo do des, né, eu posso ter separação, ação contrária ou negação. Então, por exemplo, quando eu tenho a palavra leal, quem não é leal é desleal. Quando eu tenho a palavra fazer, né, quando eu deixo de fazer, então eu desfaço, né, na verdade. E desocupar seria o contrário de ocupar. Portanto, eu tenho um sentido tanto de separação, quanto sentido de ação contrária e sentido de negação. O prefixo ante, né, quando eu tenho um prefixo ante, eu tenho a ideia de oposição e condição contrária. Então, olha aqui. Quando o meu estômago está muito ácido, né, quando eu tenho queimação, por exemplo, eu tomo um antiácido, ou seja, uma oposição, uma ação, uma condição contrária. Quando eu não tenho simpatia por alguém, né, ou empatia, eu tenho o quê? A antipatia, né? Então aqui, no caso, é o sentido contrário. E quando uma coisa não é aérea, eu tenho, então, antiaéreo, tá? Quando eu tenho acréscimo do in com M ou do I, eu tenho então somente negação, tá? Quando não é aceitável, é inaceitável. Quando não é decente, é indecente. Quando não é legal, no sentido de legalidade, eu tenho então ilegal. E quando não é próprio, ele se torna impróprio, ok? Então aqui só para vocês lembrarem que o des ele tem ação contrária. Então eu tenho embarque e tenho o desembarque. Quando eu embarco, eu entro, né? Eu subo, por exemplo, e vou embarcar no ônibus, vou embarcar no avião. E quando eu desembarco, ou seja, eu saio dele. Então aqui, sentido, ação contrária aqui, ok?